Bom, gente, como hoje é segunda-feira, nós temos o quadro O que vem por aí, onde vamos elencar os principais indicadores econômicos aqui do Brasil e do mundo que vão ser divulgados nos próximos dias, até sexta-feira, fazendo uma análise prévia de cada um deles. Mas o assunto de fundo do Fora de Curva de hoje é realmente instigante, para não dizer revoltante. Você já deu uma olhada recentemente na sua conta de luz? Pois é, ela deve ficar mais cara por conta de dois projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional. Mas tem outra coisa, será que quando você está pagando a conta da energia, está pagando só a energia? E é esse o absurdo sobre o qual nós vamos conversar hoje. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Agora, nesse ano 2024, até o início de julho, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a famosa ANEEL, os subsídios pagos pelo consumidor brasileiro para a energia elétrica somaram 19 bilhões 428 milhões 139.284 reais e 69 centavos. Isso corresponde a mais ou menos 13,4% da conta de luz de cada um de nós, seja pessoa física, seja empresa, indústria, comércio, serviços, enfim, sempre tem subsídios. Que subsídios são esses? São como fontes incentivadas, geração distribuída, um tal de CCC, tarifa social, universalização, tem irrigação e agricultura, nós pagamos pela irrigação e agricultura do Brasil na nossa conta de luz. Depois vem subsídio a carvão e óleo combustível, distribuidoras de pequeno porte, água, esgoto, saneamento. Pera aí, a gente não paga água e esgoto no IPTU? Acho que sim, estão pagando mais então. E depois pagamos também pela eletrificação rural. Pessoal, eu não sou contra a caridade, eu não sou contra ajudar o próximo, mas desde que eu e cada um de nós tenhamos a disposição e a opção de ajudar quem nós queremos. E aqui, na conta de energia elétrica, correspondendo a 13,4% da média das contas de cada um, nós estamos subsidiando empresas que não vão nos beneficiar e sim, quando amadurecerem, vão cobrar a tarifa de energia como se não houvesse ontem, como se nós não houvéssemos a subsidiado ontem. Será que isso é justo? Do nosso bolso, eu creio que não. Entendo que se houver uma política pública de subsídio ou se houver uma política pública de incentivo à geração energética, isso não tem que sair do bolso do consumidor que não tem a opção de dizer sim ou não, mas sim do próprio governo, do próprio orçamento da União ou dos estados, se for o caso. Ou seja, nós estamos pagando aqui 13,4% da nossa conta de luz, sem ter a opção de permitir ou não permitir por isso. O governo está fazendo, então, uma espécie de justiça social, ao meu ver, questionável, com o nosso bolso. E isso não está certo. Nós já pagamos impostos para que ele faça isso da maneira competente. Mas, espera aí. Será que é só 13,4% o que impacta a mais na nossa conta da luz? Nada disso. Se nós tomarmos a esse percentual os impostos que nós pagamos mês a mês, a soma vai dar quase 50%. Dá em torno de 46%, 45% segundo os cálculos. Mas só para arredondar, segundo várias fontes, inclusive a própria ANEEL, quase metade do dinheiro que nós gastamos com energia elétrica não é pelo nosso consumo, e sim impostos altíssimos e subsídios com os quais nós não temos nada que ver. Não são da nossa responsabilidade. Mais revoltante ainda, você sabia que o Congresso Nacional está discutindo dois projetos de lei que podem, pelo aumento de subsídios, ainda mais subsídios, aumentar a nossa conta mensal em mais 13%? Olha que absurdo, sem falar que em várias regiões do Brasil a tarifa saiu de verde para amarela por conta de falta de chuva, segundo o governo federal, o que estaria impactando ou gerando risco de falta de energia por conta das barragens. Eu discordo disso, mas é fato. Então, a energia já subiu agora em julho em função da tarifa amarela, que não é mais verde,
E agora tem dois projetos de lei que estão em tramitação no Congresso que, como eu falei antes, podem aumentar a conta de luz dos brasileiros. Eles, se aprovados, vão promover a energia eólica offshore, que nós não temos que subsidiar. O que é essa energia eólica offshore? É botar os cataventos em alto mar para gerar energia aqui para dentro do Brasil e nós consumirmos. Mas peraí, será que a gente tem que pagar o investimento antes de consumir o fruto desse investimento? De novo, não é justo, é um absurdo. Isso deve gerar um adicional de conta de luz para os brasileiros total da ordem de quase 29 bilhões de reais por ano, sendo que esses investimentos vão ser amadurecidos até 2050. Então, vamos pegar mais 26 anos bancando trouxa e pagando luz para quem ainda não nos fornece, ou para quem vai nos cobrar depois. E só para todo mundo saber, a relatoria desse projeto está com o senador, o Everton Rocha, do PDT do Maranhão, que opera ou que participa da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, e a coisa está sendo discutida lá. E se for aprovado isso, gente, é mais penduricário, é mais dinheiro que nós vamos pagar para as concessionárias de energia que nós não devemos, que nós não consumimos. Metade, ou nesse caso, talvez até mais da metade de toda a despesa que o brasileiro médio vai ter com energia, vai ser para ou pagar impostos ou pagar subsídios. Em primeiro lugar, não é justo, nós não temos que pagar subsídio, como eu falei anteriormente. E em segundo, energia para país que quer virar desenvolvido, quer ser competitivo, tem que ser o mais barato possível. E o Brasil opera atualmente, já há vários anos, com o preço médio energético dos mais elevados do mundo. Isso não tem cabimento e vamos encerrar o assunto por aqui, porque está me dando nos nervos falar sobre tal absurdo. Agora vamos para o quadro O que vem por aí. Amanhã, terça-feira, vamos lá para os Estados Unidos, vai sair o índice Redbook, que é uma medida feita com os 9 mil maiores varejistas norte-americanos, dando uma ideia de qual a perspectiva das vendas do mês em curso. Na semana anterior, os dados referentes ao mês de julho tinham a previsão mais ou menos uma alta dessas vendas da ordem de 5,8%, estamos falando em termos anualizados. A previsão esperada para a segunda semana do mês, ou seja, 9 de julho, que vai sair o indicador, para o futuro, é que se mantenha essa expectativa de alta das vendas do comércio varejista, quase 6%, o que mostra, pelo menos nesse quesito, a economia dos Estados Unidos não tem do que reclamar. Existiu recentemente uma pequena variação negativa na área da empregabilidade, mas foi muito pequenininha, talvez recupere nos próximos meses, e mesmo assim isso aumenta as chances de redução da taxa de juros por lá, o que pode vir a favorecer aqui no Brasil, porque dá base também para um eventual repensamento do Comitê de Política Monetária no sentido de baixar a nossa Selic na próxima reunião do cupom, o que de antemão digo é muito difícil. Na quarta-feira voltamos ao Brasil, o dado vai ser do IBGE, que vai divulgar a inflação oficial brasileira do mês passado, inflação oficial de junho. Lembrando que em maio os preços subiram 0,46%, o que é sensivelmente mais elevado de uma ideia mensal de inflação para que no frigir dos ovos o final do ano fique abaixo de 4,5%. E o que se espera para junho é bem possível que esse patamar continue às voltas de 0,4%. Não é algo explosivo, porém é insatisfatório de acordo com as metas inflacionárias aqui brasileiras. Já na quinta-feira é também o IBGE que vai divulgar os dados das vendas do varejo aqui no Brasil. Lembrando que no mês passado foram divulgados os indicadores de abril, agora vai ser divulgado os dados de maio, mas em abril foi registrado um crescimento de 2,2% frente a abril de 2023. Lembrando que nós tivemos 2 dias úteis a mais do que no mesmo período do ano passado, então 10% a mais de horas de trabalho, de dias de trabalho úteis,
gerou um aumento de 2,2% nas vendas do varejo. Isso aí significa, se mantiver essa inércia, que o resultado de maio, um mês no qual o número de dias úteis em relação a maio do ano passado foi um a menos, um dia a menos, portanto, deve registrar alguma queda, talvez não muito elevada, mas o varejo brasileiro provavelmente vai voltar a registrar desempenho negativo. A mesma coisa na sexta-feira em relação ao setor de serviços. No dado de abril, houve um crescimento de 5,6% por conta do número maior de dias úteis, o que se reverte parcialmente na informação de maio. Então nós podemos esperar uma pequena queda, uma razoável queda nesse setor que é o que mais gera emprego e movimenta a economia no país. Provavelmente o dado repita mais ou menos o que aconteceu em março, uma queda de 2,3%. Espero que não seja assim, mas os indicativos de atividade econômica do Brasil mostram que se a coisa não está deprimente, não está muito fácil não. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento desta película com a sua rede de contatos. E aquelas pessoas que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu faço convite para inscrição no canal. Um forte abraço a cada um de vocês, uma excelente, feliz, lucrativa e cheia de realizações semana. Até breve. Tchau, pessoal.